Este podcast é contraindicado para leitores que leem. Ouça por sua conta e risco. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Bia. E você tá no Teto para Três Podcast. Uhul! Esse E aí? podcast de milhões. Nossa, essa temporada, ela tá assim... Eu tô tão orgulhosa dessa temporada, né, amiga? Tá tão massa, Sim. tanto com assuntos importantes e necessários, e também as pessoas que a gente tá trazendo aqui. É sempre uma galera muito legal. Além da galera ser muito legal, é uma galera muito competente no que eles se propõem a fazer, né? Não, e tá tão incrível porque eu acho que a gente rompeu essa barreira assim. Podcast literário é só sobre livro, sabe? Não, a gente não fala só de livro. A gente tem livro, mas a gente tem muitos outros conteúdos incríveis nessa temporada. E querendo ou não, tá totalmente ligado à literatura, porque quando a gente vai falar de literatura, a gente precisa falar de quê? De pessoas, a gente precisa falar de psicologia, a gente precisa falar de sociedade, a gente precisa falar de arte, a gente precisa falar de 1 milhão de assuntos, porque afinal a literatura é uma arte que agrega e acaba, né, sendo feita a partir da existência humana. Afinal, é escrito por pessoas. E hoje, Exatamente. antes da gente apresentar quem é a nossa convidada, eu só queria lembrar vocês, para não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Teto para Três Podcast lá no Instagram, @Teto para Três lá no Twitter. Também tem um link, o Linktree lá na bio do Instagram, que você consegue entrar lá e ser direcionada para o nosso servidor no Discord, que é o Moradores do Teto, que você vai ter um contato maior com as pessoas que escutam o nosso podcast. Então você pode entrar lá, tem salinha de sprint, salinha de cineminha, de joguinhos, e a gente às vezes entra lá e faz uma brincadeira e é bem legal. E para você também não perder nada que sai por aqui pelo podcast, segue a gente no serviço de streaming na qual você está escutando esse episódio. Ajuda muito a gente se você seguir e se você avaliar, dar 5 estrelas, porque faz com que o Teto chegue para mais pessoas. Lembrando também que agora a gente tem um TikTok, @Teto para Três Podcast. Ele ainda não está sendo criado conteúdo, gente, porque a gente está aqui. O caos, mas juro pra você, vai sair conteúdo no TikTok, a gente só precisa se organizar. Se não for nessa temporada, vai ser na próxima. Agora, já no meio do ano, tá logo logo. Então já segue logo pra quando a gente começar a postar conteúdo, você não perder. Ufa, eu acho que é isso, né, amiga? Agora são muitos avisos. Isso, agora são muitos avisos. Eu vou apresentá-la. E a Bia vai apresentá-la e eu vou apresentar também a nossa convidada, porque o currículo dela é muito, muito grande, gente. A gente trouxe hoje, assim, para falar do nosso assunto, a gente trouxe uma pessoa, assim, que ela é, assim, gabaritada no último, entendeu? Então, Bia, vai aí com a tua apresentação, que depois eu ainda venho com outra também. Não, gente, assim, o Teto ganhou um brilho diferente hoje, com traços poderosos, cores e letras. O Teto tem o prazer de receber uma convidada que é multitalentos. Ela transborda, ela é professora, autora, cronista, poetisa, artista. Ela exala cor, formas, vozes, ecoa, reverbera, impacta. Ela é maravilhosa, é a Luciana Braga. Isso! Também vale lembrar que a Luciana ela tem mais de um livro publicado. Ela, além dela ser escritora, ela, como a Bia falou, ela também é artista. Então, ela tem colaborações em diversos livros. E eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre os livros que ela já tem. Aí depois ela vem e se apresenta para vocês, ok? Ela tem participação. Ela é autora no Mulheres do Ceará, Literatura, Cultura, Artes e Ofícios. Ela é cronista no Bora Cronicar, coautora e ilustradora da antologia Todas as Formas que Há de Amar e participou da coletânea Pelo Direito de Amar e Histórias de uma Quarentena. Ela é também escritora do Escrita Infinita e também ilustrou o mesmo. Então, seja muito bem-vinda, Luciana Braga, aqui no nosso teto. Oi, meninas, o que dizer depois dessa apresentação tão cheia de adjetivos? Muito feliz de estar aqui. É uma honra, um prazer recebê-la aqui.
confesso que depois que eu li o Escrita Infinita, eu me sinto íntima, como eu falei anteriormente. É um livro que é o que é um pouco. Eu só encontrei com a Luciana, tive o prazer de encontrar com a Luciana apenas uma vez, pessoalmente. E aí eu li o Escrita Infinita. Eu tô terminando ele agora. Tô até com ele aqui na mão, porque tem várias coisas assim que eu fiquei super impactada e eu super concordei com um parágrafo aqui do prefácio, do pós-fácio, na verdade, do livro. E é isso, eu já me sinto íntima. É um livro muito que fala de si e fala desde da infância até a atualidade, vai passando por diversos assuntos, diversas fases. Então eu queria que tu já começasse falando como foi o processo de escrever o Escrita Infinita. O processo de escrita do Escrita Infinita foi muito singular, porque geralmente a gente faz primeiro a escrita dos textos e depois a ilustração. E nesse livro o processo foi inverso. Primeiro eu fiz as ilustrações, eu postei no Instagram, né, na minha página de Instagram dedicada ao Escrita Infinita, e os seguidores começaram a dizer que isso dá um livro, isso dá um livro. E eu fui recebendo isso como uma generosidade, mas chegou um determinado momento que eu disse, por que não? E aí eu sempre postava o desenho e um trechinho literário e recomendava outros livros também, e aí decidi ampliar esses trechos. Então, Escrita Infinita, ele é o resultado dessa ampliação dessas crônicas. E surgiram a partir das imagens, e grande parte delas são resultados de um desafio, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é o Inktober. E os ilustradores do mundo inteiro, a gente fica desenhando todos os dias no mês de outubro, a partir de uma lista bem aleatória. Então, boa parte das ilustrações surgiram aí. Sim, e assim, gente, se você tiver como entrar em contato com Escrita Infinita, faça isso por você, porque assim, é um dos livros mais bonitos. A parte assim, você vai abrindo o livro, tem cada ilustração linda, e é de uma qualidade essa edição que é uma alegria muito grande saber que um autor independente conseguiu. Não só a parte de escrita, que a gente conhece muitos autores independentes, muitas pessoas têm o talento de escrita e tudo mais, mas poucas têm a oportunidade de ter um material físico, e um material físico de tanta qualidade, porque a diagramação do livro ela é extremamente confortável de ler, sem falar de toda a parte artística dele, porque ela conversa de fato com todos os textos, já que os textos vieram a partir deles. Mas assim, gente, é de encher os olhos, não só pelo conteúdo que você vai consumindo da parte escrita, mas a parte artística dele, para mim, acredito que assim, é essencial, realmente, se ele não tivesse a parte dos desenhos, ele não teria a mesma impacto. E assim, gente, é lindo. Então, se você puder adquirir o Escrita Infinita, faça isso, porque eu vou postar umas fotos dele lá no Instagram do Teto, tá? Para quem quiser ver como é mais ou menos assim as ilustrações, quando a gente vai divulgar também o Instagram da Luciana, mas vale a pena você ver, porque assim, é uma aula de arte. Da sua forma mais pura e simples, entende? Eu fico me perguntando se a Luciana, ela foi uma leitora. Sim, sim. E uma leitora, assim, assídua, né? Aquela leitora que ganhava prêmio na escola por ser a menina que lia mais. Mas isso nem sempre foi, mas isso não foi algo incentivado dentro de casa, né? Na minha casa ninguém lia. Realmente as pessoas dizem que as crianças leitoras existem porque possuem pais leitores também, né? E no meu caso, a minha mãe não tinha tempo para ler. Ela tinha que cuidar de 4 filhos sozinha, então ela trabalhava o dia inteiro e quando chegava era jantar e dormir para trabalhar no dia seguinte. Então ela sequer tinha tempo para olhar as atividades da gente, né? E aí eu me tornei uma leitora, e eu até já escrevi sobre isso, no dia em que houve um desacordo entre quem vai buscar a Luciana na escola, se era a minha mãe ou a minha irmã mais velha. Nenhuma das duas foram, e eu acabei passando um dia com
a bibliotecária da escola, e foi aí que eu conheci a biblioteca, eu minúscula naquele lugar imenso, e a partir da leitura da Princesa Sherazade eu não parei mais. E aí eu li um livro por dia, criança tem mais tempo, né, adolescente, um livro por dia, às vezes 5 livros por semana, então lia bastante. Uma verdadeira leitora voraz. Sim. Eu não tô querendo dar spoiler, porque se você for ler o livro, como eu falei, eu já tô me sentindo íntimo da Luciana, porque ela compartilha muitas histórias. Então, assim, se você quer saber de forma mais aprofundada de todos esses assuntos, é contado de uma forma muito bonita. De novo, adquira o Escrita Infinita, tá, galera? Porque realmente tem todo o aprofundamento disso que a gente está falando hoje aqui no nosso episódio. Luciana, como foi dar voz para aquilo que gritava dentro de ti, né? Porque o Escrita Infinita, ele é bem pessoal, e ele vai passando por assuntos delicados, acredito, pela forma que você vai abordando aqui. Então, como foi se abrir tanto para outras pessoas terem acesso a coisas tão pessoais que aconteceram na sua vida no momento que você foi desenvolver o Escrita Infinita? Eu gosto muito de uma imagem que o Cláudio Rodrigues, que é meu orientador no doutorado também, ele usou no dia do lançamento presencial, que foi dizer que a narradora do Escrita Infinita não era uma narradora que estava confortável, ela estava estribuchando o tempo inteiro, ele usou esse verbo, porque ela está o tempo inteiro reclamando, gritando, denunciando, é mesmo uma ideia de colocar para o mundo, né, o que está sentindo. Mas ao mesmo tempo, e aí sempre eu sou questionada sobre isso, né, porque eu digo logo no começo, na apresentação, que apesar de ser um livro muito íntimo, não é uma autobiografia. E aí tem muita gente que me questiona e diz que é sim, que tudo que está escrito você realmente viveu, mas não é bem assim. Então, há um distanciamento também entre a realidade e a ficção. Nesse momento em que eu conto para vocês o que eu vivi na infância ou na adolescência, mesmo fazendo um link com a Escrita Infinita, já é uma representação, né? Então, tem muita criação literária aí. Até que ponto tem a realidade, até que ponto é o manuseio da linguagem, né? Aí fica para os mistérios da literatura. Tu falou que a arte, né, as ilustrações vieram antes do texto. Como que a arte entrou na sua vida? A arte entrou na minha vida da maneira que eu acho que deve ter entrado muito na vida das crianças que nasceram, assim, aí lá vai eu aqui denunciar a minha idade, né? Porque eu já sei que vocês são bem mais novas que eu. Eu tenho 35, né? Então, o que eu lia quando era criança era a Turma da Mônica. Então, eu sempre fui fascinada pela Turma da Mônica, pelo Maurício de Souza. A arte, ela entra na minha vida através das revistas de quadrinho. Cara, o Maurício de Souza, ele tem que ser, assim, considerado uma das pessoas mais importantes para a literatura desse país, porque, assim, a cada 10 pessoas que chegam aqui no Teto, 8 começaram a ler por conta dos quadrinhos da Turma da Mônica. E a gente nem é tão nova assim. Eu sou nova, mas a Bia não é tão mais nova assim. A Bia já tá em 31 anos, né? Não, eu vou fazer 33. Ah, 33. Olha aí. Estamos próximas. Os próximas, é a mesma geração. É a mesma geração. Assim, eu vi que você tem um projeto novo e ele vai ser o seu primeiro projeto infantil. E eu Você pode, assim, dar spoilers, falar um pouquinho sobre Sol pra gente? Sim, com certeza. Dei o spoiler da capa essa semana, né? Foi no dia do livro infantil. Eu queria muito que fosse nesse dia. E no dia tava muita coisa acontecendo errada, mas eu disse, vou lançar nem que seja 11h59, no último segundo. E aí deu certo. Esse é um projeto bem pessoal ainda, assim, talvez até mais do que o Escrita Infinita,
porque ele surge a partir de um fato real, que foi a morte da minha cachorrinha. Todo mundo perdeu muitas pessoas, amigos, parentes na pandemia, né? Mas eu não vejo muitas pessoas falarem sobre os pets que perderam, né? E a gente cria um elo muito forte com eles, né? Com os animais. E eu perdi a minha cachorrinha, que era a Mel, e fiquei muito abalada porque ela, de certa forma, era o nosso consolo. No momento em que tinha tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, ela fazia a gente rir dentro de casa. Então, eu acho que ela criou uma bolha de felicidade pra gente, né? Pra mim e todos os membros da minha família. E aí, quando ela partiu, foi de repente, ela adoeceu em 24 horas e morreu antes do dia finalizar. Eu fiquei muito abalada, né? Porque eu não queria mais ter animal, porque eu já tinha perdido um na infância. Então, tinha aquele trauma, né? Eu não quero perder de novo. E aí, a maneira que eu utilizei para sublimar essa dor foi escrevendo. Então, eu escrevi primeiro como se eu estivesse falando para ela, como eu me senti com a ida dela, e aí depois eu criei uma segunda parte que é ela falando para mim, por que ela teve que ir. Então, o Sol é essa narrativa. Depois eu fui reescrevendo, revisando, né? Passou por vários processos, mas inicialmente é essa narrativa de dar voz, né? De dar voz ao animal. Não sei se chega a ser uma fábula, né? Mas é uma narrativa que vai muito naquele viés do... Talvez eu esteja agora exagerando muito, né? Do Pequeno Príncipe, mas é nessa vibe aí, nessa sensibilidade aí. Então, é um livro infantil, eu pensei nas crianças, mas eu acredito que é um livro que também vai aquecer muitos corações de adolescentes e adultos, todo mundo que ama pet. E eu tenho um propósito que é reverter o lucro que eu consegui com a venda dele para as instituições que cuidam de animais abandonados, e são muitas instituições e elas necessitam demais de ajuda. Que incrível. Com certeza a gente vai ficar emocionado, né, Bia? A Bia, ela é bem mais emocionada do que eu, mas eu com bicho me pega num lugar muito... E aí tu falou do Pequeno Príncipe, só assim, eu preferi 1000 vezes ler Luciana Braga do que ler o Pequeno Príncipe, então fica aqui. Há muitas controvérsias, né, Pequeno Príncipe? Pois já que tu tá falando desse processo de publicação, eu queria que tu explicasse um pouco como que funciona, como que tu conseguiu transformar a tua arte em algo físico, e até para dar um norte, porque a gente tem várias amigas que são autoras independentes, e muitas delas às vezes não conseguem sair do âmbito virtual. Daí eu queria que tu falasse um pouco como foi todo esse processo de publicação e como vai ser o processo de publicação do Sol. Certo, ótimo. Inicialmente é importante dizer que eu não tinha dinheiro, nem tenho, né? Então, sou professora. Isso já explica muita coisa. Então, e o processo de publicação de um livro não é barato. As pessoas pensam que é só ter o dinheiro para imprimir, mas a impressão é o último passo. Tudo é pago, né? Então, depois que você termina de escrever um livro, é só uma primeira etapa. Aí entra a leitura beta, né? Então são outras pessoas vão ler, porque a gente necessita sim de outros olhares, e é bom que sejam olhares bem diferentes do seu, aquele olhar com maior distanciamento do que foi escrito. Aí entra uma leitura crítica e a gente paga por isso, né? Um trabalho mais próximo, mais atento ao seu texto. Aí trabalho de revisão, a quem questione também, mas você é professora de português, então o seu texto precisa de uma revisão? Precisa. Não importa se você é pós-doutor em linguística, o seu texto precisa de uma revisão feita por outra pessoa, e a outra pessoa vai enxergar alguns desvios que você vai ler 5 vezes e não vai ver, porque a gente fica muito presa à nossa leitura individual, né? Então, revisão, aí a diagramação do livro inteiro. Vocês comentaram no início, né? A gente tinha essa preocupação, eu e o Felipe Alves, que é quem assina essa parte toda do design, tanto do Escrita Infinita como agora com o Sol também. A gente tinha essa ideia de que a diagramação ela tinha que abraçar o livro, assim como as ilustrações.
Queríamos que tudo fosse de fato interligado, que não fosse só colocar a imagem para o livro ficar colorido, para ele ficar mais caro. Não, realmente a imagem dialogar com o texto e a diagramação indo nesse mesmo percurso. E aí depois que passa por todo esse processo aí de confecção, de produção, né? A gente precisa de dinheiro para mandar para a gráfica, para imprimir. Então vem a pesquisa de mercado, eu fiz muita pesquisa com gráficas, com editoras, e aí uma das minhas principais dificuldades no início é porque as editoras, elas geralmente querem pegar o projeto inteiro. Então, eu já tinha um livro diagramado, e para mim era importante que fosse o Felipe, porque a gente desenvolveu um trabalho junto desde o início. Então, as editoras geralmente querem o texto ali no Word, para poder elas fazerem todo esse percurso e ficar a cara delas, né? Então, eu precisava só de uma gráfica. E eu não tinha dinheiro para pagar essa impressão. Aí o que eu fiz? Eu pensei em fazer uma campanha de financiamento coletivo, que é uma grande saída para escritores independentes e artistas. Tem o Catarse, né, que é a plataforma líder no momento. Só que o Catarse cobra uma porcentagem assim que para mim era muito importante, era o valor que eu ia pagar para o trabalho do design. Então eu pensei, vou com a cara e a coragem fazer a minha campanha de pré-venda no Instagram, para que eu tenha o controle total de toda essa campanha. É mais trabalhoso? É. Mas assim eu não perdia, né, o dinheiro utilizando nenhuma outra plataforma. Então o Felipe, ele organizou o meu blog. Eu até ouvi um episódio, vocês falando de blog, e eu, pelo menos uma vez por ano, eu ainda revisito o meu blog, né? Então a gente repaginou o blog, criamos dentro dele uma aba para poder fazer essa venda virtual, e eu fazia a venda também comigo, né, seja em dinheiro ou em Pix, enfim. E fui fazendo essa campanha durante um mês e consegui vender 100 livros na campanha de pré-venda. Então as pessoas compraram o livro sem nem ter visto o livro materializado ali, né? Só mesmo pela certeza, pelo apoio e por me acompanharem, né? Saber do meu trabalho, já conhecer as minhas ilustrações e o pouquinho do texto que eu ia colocando na rede social. Então, o Instagram foi fundamental. E aí, com o Sol, eu pretendo fazer do mesmo jeito, campanha de pré-venda através do Instagram, com muita perturbação no privado, muito Reels, muitas stories, é assim. A gente teve a gente sempre bate nessa tecla aqui dentro do Teto, que é sobre o acesso à literatura, que muitas vezes se fala sobre o acesso à literatura, das pessoas consumirem o livro, mas ninguém fala do acesso à literatura, que é a parte do autor. O autor também precisa ter condições para ele conseguir escrever e desenvolver e tudo mais. E aí tem o episódio que a gente fez com a Yara nessa temporada, na terceira temporada, e também tem o episódio na primeira temporada que é sobre literatura nacional, que a gente fala sobre como é difícil você publicar no Brasil e como não tem retorno financeiro, né? Então, assim, as pessoas precisam ter essa consciência que não é só o comprar um livro quando ele já está feito, mas o autor também tem, além do trabalho, todo o trabalho que ele vai ter para escrever e etc., como também a parte de venda e a de lucro também, porque aqui, infelizmente, a gente precisa estar pensando de alguma forma na parte financeira, porque para conseguir viabilizar o projeto, né? E sobre blog, a Bia tem um blog até hoje, o Atitude, e a Bia torce pro blog voltar. Eu sou de blog também. Sim, e eu acredito, principalmente dentro do meio literário, que vai chegar em um momento em que uma rede social ela não vai ser suficiente e o blog vai voltar com tudo. Eu tenho isso pra mim, sabe? Eu acho que a rede social ela vem se moldando tanto e as pessoas estão tão imediatistas, elas querem as coisas tão curtas, rápidas e não sei o quê, que em algum momento o blog vai voltar a ser uma ferramenta mais eficaz de divulgação. Porque ele é muito mais completo. E é lindo. E é escrito. Aquelas. Eu vi
que o Escrita Infinita tá disponível no Kindle Unlimited, né? Que é a ferramenta da Amazon aí que quase todo autor independente acaba usando. Apesar de, eu já comentei isso aqui, é ridículo, mas um autor, ele não ganha nem 1 centavo por página lida, ele ganha menos de 1 centavo por página Isso é um lida. absurdo. Verdade. E a Amazon também retém uma porcentagem para ela. Então, assim, é muito difícil você colocar valor no trabalho ali, ter esse retorno financeiro, e tendo em vista que você não faz só isso da sua vida, né? Você não vive de literatura. Não. E aí é importante você ter falado isso, né? Porque eu também fui questionada. Por que colocou na Amazon, né? Se você tinha dito inicialmente que o projeto era para ser com um livro físico. Então, assim, toda a diagramação do livro físico foi pensando na experiência com a leitura do livro físico. E aí, o livro que está disponível na Amazon, ele possui uma outra diagramação. Por quê? Porque é uma outra realidade, né? Então, a gente teve essa necessidade de adaptar a ferramenta do Kindle. Mas aí não foi mesmo com esse intuito de lucrar. Eu nem lucrei tanto com o físico que tinha na Amazon. Mas foi com a ideia de ampliar os leitores, né, de ter um maior alcance. Então foi mesmo com esse propósito, que é o meu propósito principal, por ser professora também de literatura, que é de fazer com que mais pessoas possam ler, porque infelizmente ainda existe muita gente que não tem condição de comprar um livro físico. Então a possibilidade de baixar e ler em um celular, não é? Porque muitos também não têm computador em casa, é algo muito bom e positivo para essa divulgação da literatura. Aí tu tinha me feito outra pergunta depois, né? Não, foi isso, sobre como foi colocar o livro no Kindle Unlimited mesmo. Sim, pois é. Luciana, eu tenho outra pergunta, que é, hoje em dia, tu é autora e a gente já falou cronista e participa de vários projetos. Eu sempre vejo você em vários eventos, fazendo palestras. Eu também sei que em paralelo você é professora, para quem não sabe, a Luciana trabalha na mesma escola que a minha mãe, tá, gente? É por isso que eu conheci ela. E você trabalha como professora, você também está no doutorado, e aí você ainda tem esse job que é de marketing, né? Que além de ser escritora, ele tem que fazer marketing, tem que fazer a venda, tem que entregar. Então, como é lidar com todas essas funções que ocorrem muitas vezes ao mesmo tempo? Como é que tu fica... Não sei como é que tu consegue, quantas horas tem no teu dia para tu conseguir fazer tantas coisas assim? Eu ainda moro sozinha, ainda tenho que fazer minha comida, arrumar a casa, cuidar das plantas e eu danço dança do ventre. É loucura, né? Gente, ela é multitalentos mesmo. Gente, não, tem 40 horas no dia da Luciana, não é possível. Agora eu vou me lembrar, nossa, me fugiu agora o nome dele, é um humorista que eu gosto muito. Que tá na França, que ele falou, né? O Max Peterson. Pronto, o Max disse, né? Como consegue? Não consegue. A gente não consegue. Como é que faz, né? Não, falando sério, eu tento organizar bastante as horas do meu dia. Então, eu uso o planner. Sei que tem muita gente que não gosta, mas eu uso o planner. Eu sou aquela pessoa viciada em listas, então eu crio listas do que eu vou fazer, objetivos diários. Eu tento ser uma pessoa bem organizada. E é assim que eu acho que eu consigo, né, entre aspas, dar conta, porque eu também sou muito perfeccionista. Então eu só abraço um projeto se eu tiver condição de dar tudo de mim para ele, né? Senão eu recuso logo de imediato. Então eu tento me organizar bastante e me alimentar bem, né? Que é para poder me manter viva e saudável, conseguir fazer tudo. Sim. Eu ia te perguntar assim, como você não foi introduzida na literatura pela sua família, né? Não era ninguém leitor, foi aquele acaso do seu dia. Aí eu gostaria de saber se, diante disso, hoje você vai estar trabalhando nesse projeto infantil, como você enxerga a importância da literatura na infância, de ser incentivado ali na infância?
Eu acho fundamental, sabe? Não só a literatura, mas a arte de modo geral. Semana passada eu recebi uma foto, eu estou mostrando essa foto para todo mundo, que é a foto de um bebê ainda recém-nascido, que é o Luiz, filho da Nay, que é a Nayana Iris, que é escritora também, independente, poeta. Escrevi até o pós-fácil do livro dela. E o médico pediu para ela ficar mostrando algumas imagens para a criança conseguir levantar o pescoço. E nada interessava para essa criança até que ela mostrou um desenho meu. E o menino ficou com o pescocinho levantado e olhando, né? E aí ela me mostrou, olha que legal, você saber o que, ao invés dela levar a criança para frente da televisão, ela pegou uma arte, né? Ela pegou um desenho e mostrou. Então eu acho que é ali mesmo. Desde quando a criança não sabe nem falar, eu acho que a gente tem infinitas ferramentas para ir inserindo aos poucos a arte e a literatura na rotina das crianças. Eu comecei a ler cedo, né? Eu acredito que foi muito cedo, mas eu gostaria de ter começado ainda mais cedo. E eu sinto inveja, digo mesmo, dessas famílias em que os pais eles não têm essa jornada tripla muitas vezes para sustentar os filhos e eles conseguem ter um tempo para poder ler uma história. Então eu sempre me emociono muito quando assisto filmes ou séries em que as mães conseguem ler para os filhos, porque eu sei que na prática isso não acontece, pelo menos essa não é a realidade dos meus alunos, né? Eu pergunto muito e geralmente eles dizem que vão começar a desenvolver esse gosto pela leitura a partir das aulas de literatura. E aí vem o meu papel muito grande como professora, como incentivar ou traumatizar, né? Porque a gente sabe que um professor pode traumatizar também. Então, eu acho que a gente tem que, independente das nossas dificuldades ou rotina, incentivar essa leitura. Eu fiz isso com os meus sobrinhos, eu não tenho filhos, né? Mas tento conversar com as minhas amigas que têm filhos também e estou incentivando direto para a gente tentar montar uma nova geração. E eu acho que a gente já tem um pouco disso, vocês são um pouco fruto disso, né? Uma geração que seja mais leitora e mais apreciadora da arte. Sim, até porque eu acho que literatura, consumir o ato de ler, ele vai ter utilidade não só para a sua parte de entretenimento, para a sua parte psíquica, mas também vai ajudar em todos os âmbitos da sua vida, né? Querendo ou não, a gente, no mundo que a gente vive, a gente precisa ler de interpretação de texto e ler tudo que a gente vai fazer, principalmente quando você vai se tornando adulto. Qualquer andadinha que você vai num banco, você precisa entender aquilo que você está lendo, você precisa ter um certo discernimento, e a leitura ela ajuda muito nisso, mesmo que não seja uma leitura focada em um conhecimento específico, seja uma leitura de literatura romance, algo de ficção, ela ainda auxilia muito, né, na parte prática da vida. Eu acredito de todo muito mundo. nisso, Letícia, que todo e qualquer tipo de leitura ajuda muita gente. Eu passei por uma experiência divertida, que eu fui levar a minha mãe para uma consulta médica e a minha mãe, ela tem dificuldades de conversar com os médicos, né? Ela infelizmente não pôde ter tanto acesso à educação, então ela tem essas dificuldades ela quer se expressar de uma maneira melhor e às vezes ela não consegue, né, dizer o que ela está sentindo ou interpretar mesmo as receitas que os médicos passam. E aí eu tenho esse papel de acompanhá-la, né, e ouvir o que o médico passa para entender, para poder depois orientar ela com uma outra linguagem, né, uma linguagem mais acessível. E aí na última consulta eu comecei a falar o que a minha mãe tinha e fui utilizando um pouco dos termos técnicos. E aí a médica perguntou, você é da área da saúde? Eu disse, não. E ela, por que você sabe muito? Eu disse, porque eu leio. E é isso, né? É para nossa rotina. A gente não precisa ser médico para aprender a interpretar uma receita médica ou um exame que o médico passa, né? Então, é a leitura do nosso cotidiano o tempo inteiro. Eu vejo, principalmente hoje, né, que no mundo onde a informação chega tão rápido, tecnológico, de telas, né, um mundo de telas, a diferença que faz. Eu também não tenho filhos, mas eu tenho meu afilhado e minhas sobrinhas, e eu tô assumindo esse papel
de apresentar livros, de mostrar que é legal ler. Eu trago elas aqui em casa, elas vêm nos meus livros e ficam, nossa, tia Bia, que legal, olha que bonito. Ainda é muito no âmbito visual, não é tanto no fato delas quererem de fato estarem lendo, mas final do ano eu dei para cada uma delas 5 livros de uma coleção que a Faro lançou de clássicos da literatura infantil, né? E elas já leram. Porque a família delas eu também sei que não são leitores, nem pai, nem mãe, ninguém por perto. E eu vejo o quanto muda a visão delas de tudo. Essa semana mesmo, uma delas veio falar para mim que tá levando o livro na escola porque a professora tá fazendo a semana da leiturinha. Então, cada semana tem um dia específico em que cada aluno tem que levar um livro para eles fazer a leitura. E ela tá toda animada, toda empolgada, e ela manda para mim, ela vem até mim. E aí eu vejo que nesse momento da leitura, eles tiram o foco do celular, porque senão é o tempo todo com o celular na mão. Uhum. Sim, e outra, eu acho que algo que as pessoas não levam em consideração é que eu adoro, eu quero muito ser mãe, e eu adoro, como eu já falei várias vezes no podcast, estudar sobre educação infantil, sobre educação positiva e tudo mais, porque além de eu achar que é importante a gente estudar na hora que a gente quer criar uma criança, que é algo que a sociedade ignora, né? As pessoas acham que não sei, que nasce sabendo, como se não tivesse todos estudos, a parte científica, tanto de psicologia, de pedagogia, como, né? As pessoas acham que não é necessário estudar para ter filho, porque, enfim, nossa sociedade é meio, né, trata a criança como se fosse uma espécie de acessório, objeto. Ela tem que ficar calada, parada e fazer o que o pai e a mãe mandam, e se não fizer, ai dela se não fizer. E aí eu já, tipo, não acredito nisso. E outra coisa também que me ajuda a me entender. Quando você estuda infância, quando você estuda psicologia, quando você estuda como era, você consegue se entender melhor, seja por você se identificar, seja por você identificar que aquilo não fez parte da sua vida, né? Então eu acho muito importante esse estudar sobre a infância, porque afinal eu tenho um pânico de gente que fala que eu odeio criança. Eu fico assim, gente, isso deveria ser crime. É a mesma coisa de você falar que eu odeio negros, é a mesma coisa de você falar que eu odeio homossexuais. Você tá, tipo, pegando toda uma classe de pessoas e falando assim, olha, a sua existência me incomoda, tá? Por favor, não me atrapalhe. Mas eu tava querendo falar tudo isso porque quando a gente tá estudando sobre a infância e tudo mais, sempre as pessoas falam que é necessário uma vila para criar uma criança. E eu penso muito nisso por conta disso que a Bia falou, da gente acabar indo, a Luciana falar que acaba falando com os alunos e tudo mais, que, querendo ou não, quando a gente tem a consciência sobre algo do tipo, como, por exemplo, a gente tem a consciência que a leitura é muito importante. É um pouco o nosso papel como sociedade fazer o que for possível, que tiver no nosso alcance, óbvio que não, para tentar incentivar essa leitura, né? Então, você aí que tem uma criança perto de você, mesmo que não seja seu filho, tá tudo certo você chegar e presentear com livro, sentar, se você tiver como fazer isso, ou então ajudar projetos que ajudam, que auxiliam crianças, a leitura na infância e tudo mais, porque eu acredito que é a responsabilidade geral da sociedade cuidar das nossas crianças, porque, enfim, são elas que no futuro vão estar, né, fazendo o mundo girar. Então, tipo, eu sempre dou livro de presente para criança, e aí a minha avó já é cheia de bisneto. Eu vou dar, aí eu compro presente de aniversário, aí ela já chega lá em casa. Ah, tu então, mas só compra livro para dar pro menino. Não vai comprar outra coisa, não. Eles querem brinquedo, querem roupa, sapato, negócio, você fica dando livro, todo ano dá livro, dá livro, dá livro. Mas é naquele lugar de, tipo, já que aquela criança não vai ter acesso de outra forma, que seja por mim, que tenha consciência que aquilo ali é importante, né? Mesmo que ela não vai dar o valor, talvez agora, de alguma forma eu posso estar impactando. Então, fica aqui essa mensagem aí para você que tem acesso a crianças. É importante a gente ter um pouco dessa responsabilidade para a gente também. Porque, querendo ou não, a gente faz essas coisas para o mundo ser um lugar mais digno, né? Um lugar melhor.
E eu gosto quando você fala, Letícia, e é importante você estudar sobre a infância, mas também eu vou até um pouco mais além, mais íntimo, estudar a criança que está ali na sua casa, né? Porque cada criança tem uma singularidade. E às vezes a gente oferece um livro e esse primeiro livro a criança rejeita e aí a gente já desiste, ele não gosta de ler. Vai ver que foi o tipo de livro que você escolheu que não é o tipo que agradou. Então, ir tentando também, né, um caminho. Eu me lembro que quando eu tentei inserir a literatura na vida do meu sobrinho mais velho, eu ia apresentando um livro, ele não gostava, apresentei outro, ele não gostava. Quando eu apresentei o Diário de um Banana, ele amou, aí ele leu a coleção inteira e depois ele já foi amadurecendo mais e adorou ler Júlio Verne, né? Então, a gente tem que, é como um alimento, né? A gente também, quando vai apresentar a alimentação para as crianças, vai experimentando isso, experimentando aquilo, até montar aquele cardápio que agrada, né? E que faz bem. Eu acho que com a literatura é do mesmo jeito. Sim, nossa, total, essa analogia foi ótima. É como se fosse um alimento mesmo. Nem tudo vai agradar, mas não é por conta de não agradar que a gente para de tentar, né? Com certeza. A gente já deu diversas dicas, tipo, ensinar a leitura através do exemplo. Então, geralmente, pessoas que têm pais que leem muito acabam tornando-se leitores. Mas eu queria te perguntar, Luciano, se você tinha mais alguma dica, talvez para alguém que tenha filho, alguma criança próxima, de como ajudar essa criança a ler mais. Coisas talvez práticas, eu nem sei se tu vai conseguir ajudar sobre isso, mas é porque eu sinto que às vezes, conversando com algumas pessoas, a pessoa tem até a vontade de fazer com que a criança leia e tudo mais, mas não sabe como fazer isso, né? E tu tem alguma outra dica, fora essas que a gente já deu, que possa auxiliar nessa parte da introdução à literatura? Olha, uma dica prática que eu já utilizei numa época em que eu trabalhava no ministério, quando eu era evangélica, né? Eu trabalhava no ministério infantil, e aí o propósito era inserir, e aí a gente entender a Bíblia também como a literatura, né? Eu entendo a Bíblia como uma literatura cheia de narrativas, né? Então, inserir essas narrativas bíblicas com um público minúsculo, né? Eu trabalhava com a primeira infância ali, eu rodeada de crianças. E aí, qual era a estratégia? Para poder manter as crianças atentas à história que eu estava contando enquanto os pais estavam ali assistindo o culto. Eu dramatizava. Então, eu acho que a leitura dramática chama a atenção da criança, sabe? Você mudar as vozes, utilizar os brinquedos como personagens. Eu acho que você criar um universo lúdico palpável vai conseguir trazer a criança para mais próximo de você. Acabei de lançar a Capa do Sol e já estou visualizando futuramente um momento, eu me vejo nesse momento rodeada de crianças e as crianças sem querer prestar atenção nenhuma e eu tentando trazer a atenção delas através da dramaticidade. Então, eu acho que o teatro ele ajuda muito nesse sentido. Mas o universo lúdico simples mesmo, de pegar um ursinho, de pegar uma boneca, de fazer com que a criança entre dentro desse mundo da fantasia, porque eu acho que a fantasia ela se inicia aí, para depois a criança partir para as literaturas fantásticas, né, outros tipos de narrativas, mas eu acho muito importante isso. Eu também, quando já trabalhei com o Ministério Infantil na igreja, e a gente fazia fantochinho de meia. Sim. Atraía muita atenção. E é bem o que você que falou, quando a gente brinca com as vozes, as crianças prestam mais atenção, quando tem alguma coisa com cor. Aí entra a arte junto também, esse incentivo de você trazer essa outra arte junto, apresentar cor, apresentar uma forma, faz com que isso chame a atenção da criança e ela preste mais atenção. E criança gosta, gente, criança é curiosa. Sim. Criança é muito curiosa. Se você apresenta algo para ela que aos olhos dela é interessante, ela vai parar para prestar atenção.
Você só tem que Sim. atrair essa primeira, né? Atrair essa primeira atençãozinha dela. Mas a criança é curiosa, por natureza. A criança gosta do que é novo, do que é diferente. Só tem que ter aquele tato em como você vai estar apresentando isso desde o início. Isso. Bia, Luciana. desculpa. Não, pode falar, Luciana, perdão, pode falar. A Bia me lembrou agora que na minha adolescência, antes de fazer faculdade, eu dava aula de reforço para criança, né? Para ganhar aquele dinheirinho para ir para o cinema, para comprar as coisas pessoais. E eu tinha um aluno que ele era péssimo. Ele não queria estudar, ele chorava. Era aquela criança assim, o Denis, o Pimentinha, né? Ele brigava, ele gritava. E aí, no primeiro momento eu disse, eu não quero isso pra minha vida não, esse menino dá muito trabalho. Eu abandonei o menino. Eu disse assim, olha, eu só não vou parar de dar aula pra esse menino porque o senhor já me pagou a mensalidade, eu gastei e não tenho como devolver o dinheiro. Mas aí, como eu tinha que passar um mês inteiro com a criança, o que eu fiz? Eu comecei a observar ele. E eu percebi que a mochila era do Homem-Aranha, o chinelo era Homem-Aranha, o lápis era Homem-Aranha, o menino era um fã, assim, de tudo que estava relacionado ao universo do Homem-Aranha. E aí eu estava explicando o exercício de matemática, ele não estava prestando atenção, e aí eu disse, olha que legal, eu também gosto do Homem-Aranha. Eu só fiz esse comentário. Assisti os filmes, eu disse todos. Aí ele, vamos conversar sobre, só depois que a gente fizer essa questão. E aí o menino mudou da água pro vinho e começou a fazer as atividades assim muito rápido para poder sobrar um tempo e a gente começar a conversar sobre isso. Então a criança é muito esse negócio de você entender qual é a linguagem que vai te aproximar dela. Quando você descobre essa linguagem, nossa, ela se torna a sua melhor amiga e é um dos melhores amigos porque as crianças são muito sinceras. Sim, e até as pessoas, elas querem que as crianças façam coisas que nem nós adultos conseguimos fazer. As pessoas, tipo assim, eu estava no Twitter essa semana, tinha lá uma notícia que uma criança estava chorando no voo e como alternativa, um querido que estava no lado do voo com essa criança começou a gritar mais alto do que o choro para tentar competir com o barulho que a criança estava fazendo. Aí eu fiquei analisando assim, falei assim, o que é que isso nos mostra? Mostra que esse adulto que é de uma criança, esse controle e todo esse controle de emoção que nem ele mesmo tem, porque ao se deparar com essa criança gritando, o que é que ele entende como alternativa para a resolução do problema? Gritar mais alto do que a criança. Então, às vezes a gente quer que a criança ela tenha um nível de desenvolvimento que às vezes nem nós mesmos temos. Então, quando a gente vai apresentar um livro para a criança, a gente tem que ter isso na nossa cabeça também, né? Porque se fosse a gente já tá lendo qualquer coisa, porque, por exemplo, se a pessoa for me dar um livro desses de autoajuda, de coach aí, sei lá, como virar milionário, eu não vou conseguir ler 2 páginas. Eu também entende? gosto. Então, nem a gente que é adulta faz isso, como que a gente quer que a criança faça, né? Então tem que ter esse cuidado de realmente conhecer e introduzindo as coisas na faixa etária e testando para a criança ter, entender que ela pode consumir aquilo da forma que for mais agradável para ela, né? Porque no final das contas ninguém, seja adulto ou criança, quer fazer algo contra a própria vontade. E outra coisa que me chamou a atenção foi você falando sobre a história do bebê recém-nascido, como que ele ficou super ligado quando a mãe mostrou uma ilustração sua. E aí eu lembrei do vídeo que eu vi da Flávia Kalina, que ela é educadora e mãe, ela cria conteúdo para a internet sobre educação positiva, e ela vai mostrando o dia a dia dela e as atividades que ela vai criando para auxiliar os filhos dela. E eu lembro dela explicando como bebês recém-nascidos, de até, eu acho que 3 meses, eles não enxergam bem. Então, quando você vai entregar uma arte, algo para a criança ler, cores que contrastam muito são as coisas que eles mais conseguem prestar atenção, porque eles conseguem visualizar o que está sendo mostrado com maior nitidez. E aí eu lembrei imediatamente disso, porque as artes da Luciana são feitas em nanquim. Então elas são pretas, vermelhas e brancas, então elas possuem bastante contraste, né? E aí
Olha isso, um conhecimento que às vezes a gente não tem, aí às vezes a gente tenta apresentar algo para uma criança que ela não dá muita bola, e a mãe pegou e mostrou algo que tá aí, tem uma explicação por trás do porquê chamou a atenção. Era só saber que naquela faixa etária, né? Então é mais isso, do também estudar, procurar e tentar diversas coisas, que uma hora a gente consegue, uma hora a gente acerta, né? É isso. Luciana, e sobre o sol, de novo, voltando aqui um pouquinho, você tem alguma previsão de data de lançamento? Porque eu vi que agora que você começou a divulgação da capa, que tá belíssima, gente, com arte em aquarela, vai lá no Instagram da Luciana e dá uma olhada lá, porque assim, eu fiquei encantada com a ilustração da capa e eu queria saber se você já tem algum tipo de previsão para a saída desse livro. Ponto. Como eu disse a vocês, eu gosto de utilizar planner, né? Então, eu e o Felipe, nós Uhum. tivemos uma reunião e aí nós criamos todo um cronograma. Então, claro que é um cronograma flexível, porque somos seres humanos, né? Então, a gente sabe que, por mais que a gente seja organizada, às vezes acontecem, né, eventos que vão além da nossa organização. Mas, então, mas essa campanha já está toda programada e nossa previsão é iniciar a venda propriamente dita no início de maio. Eu achei melhor iniciar a pré-venda no início de maio, sim, de uma maneira capitalista, pensando no salário que vai cair na conta das pessoas, que a gente já viu Sim. que campanhas de pré-venda que começam no final do mês, elas têm mais dificuldade porque as pessoas já estão sem dinheiro, a gente fica sem dinheiro na primeira semana, né? Então, a maioria das pessoas não Uhum. tem dinheiro no final do mês. Então, a ideia era, nesse final do mês, ir aguçando a curiosidade, por isso a capa, né? Agora, no final de semana, vai vir um dia do livro, então vamos jogar mais um spoilerzinho. Mas assim que começa maio, a gente inicia a campanha de pré-venda, ela vai ter uma duração de um pouco mais de um mês e meio, que é quando o Felipe termina a diagramação. A gente pretende enviar para a gráfica, e aí a gráfica tem esse tempo também de impressão, né? Porque não vai imprimir só o meu livro, tem outros livros na fila, mas a gente pretende um lançamento no final desse semestre ou no máximo no início do próximo. Quando eu marcar o lançamento, ele vai ser logo depois de já ter entregue todos os livros, né, de quem comprou na campanha de pré-venda. Então, para as pessoas irem para o lançamento e uma boa parte já terem lido, né? Eu acho, apesar de ser literatura infantil, né? Então, é um livro que vai dar para você ler de uma vez só, né? Mas eu tenho esse cuidado. Então, finalzinho desse semestre ou começo do próximo, teremos lançamento presencial do Sol. Que bacana. Eu ia te perguntar se o Escrita Infinita você ainda comercializa ele em físico. Sim, o Escrita Infinita ele esgotou a versão física no ano passado por causa da Bienal, né? Então eu fui convidada para participar e aí foi uma conquista muito boa do nosso grupo de escritores independentes aqui do Ceará. Eu disse fui convidada, né? Mas vamos colocar uma aspas aí, porque na verdade nós lutamos para ter esse espaço, né? Que não nos foi ofertado de início, mas a gente conseguiu e aí eu consegui vender um bom número de exemplares lá na Bienal. E aí, com essa venda desses exemplares, eu fui convidada para um outro evento, ganhei um cachê. Foi a primeira vez que eu participei de um evento literário ganhando cachê, fiquei muito emocionada. E aí, com esse cachê, eu financiei uma segunda remessa dos livros, porque ainda havia muito pedido pelos livros físicos. Apesar de uma boa parte, aí eu penso nos meus alunos, né? Uma boa parte dos adolescentes, né, essa nova geração, preferir mesmo o formato virtual. O público que ama livro físico, ele ainda se mantém bastante forte, né? Eu me insiro dentro desse grupo. E aí eu estou comercializando essa segunda tiragem, né? Então ainda tem alguns livros, sim, no formato físico. Inclusive, eles estarão comigo domingo na Biblioteca Pública. Vai ter um evento lá dentro da BES, eu e outros escritores independentes. A gente vai passar a tarde lá comercializando nossos livros, e aí possibilidade de comprar o livro, tirar uma fotinha, conversar, ganhar a dedicatória, né, que eu acho que é o grande presente do livro físico, né, que o digital não oferece. Então, vai ter essa chance aí no domingo.
Sim. E um livro como esse, o físico, eu acho que a experiência é bem mais. Não que a experiência não vá ser rica você lendo ele no virtual, mas você ter ele no físico, como ele é cheio de arte, eu acho tão mais agradável a experiência de leitura, sabe? Porque às vezes no físico eu por exemplo, leio no Kindle. O Kindle ele é todo preto e branco. Eu acho assim, as cores, o contraste da arte tão legal. Luciana, eu tenho uma dúvida. Como foi que tu desenvolveu esse teu traço nanquim, que utiliza muito preto, branco, vermelho? Esse é um traço teu já que é permanente? Ou às vezes você vai para outros estilos de desenho? Como é que funciona? Pronto, eu tenho 2 páginas do Instagram, né, que é a Braga Drawing e o Escrita Infinita. E aí no Escrita Infinita eu posto essas artes autorais, sempre com essa paleta preto, branco e vermelho, mas no Braga Drawing, que foi a primeira página, né, que eu comecei a comercializar, que ela veio logo depois do lançamento do livro. Agora, eu me esqueci o nome do livro. O livro das mulheres, meu Deus do céu. É o Mulheres do Mulheres Ceará, no Ceará. Literatura, Cultura, Arte e Ofício. Porque o título é enorme, parece aqueles títulos de. Eu lembro das Sim. novelas de cavalaria. Então, quando eu fiz arte para essa capa desse livro, foi quando surgiu um público interessado em ver os meus desenhos, né? Então, antes de 2019, só quem via meus desenhos eram os meus amigos próximos ou meus alunos. E aí foi quando eu criei a página e comecei a escanear ou tirar foto dos desenhos e postar na internet. Então, no Braga, eu ainda gosto muito de experimentar. Gosto de brincar com os materiais. Então, geralmente, um desenho meu com outras cores, eu gosto de cores bem fortes, né? Então, gosto de uma paleta bem vibrante e eu gosto de misturar materiais. Então, eu uso também, além do nanquim, eu uso lápis de cor, eu uso giz de cera, eu uso aquarela, já usei guache, eu misturo com caneta posca, já misturei com café. Então, eu gosto de brincar com as texturas. Então, eu tenho uma página, que é a página que eu brinco. E aí, lá eu coloco também fanarts, desenho, personagens de anime, One Piece, que eu sou apaixonada pelo traço daqueles personagens, que eu desenho demais. E aí fica essa página para eu me divertir e brincar. E Escrita Infinita é uma página mais voltada para a ideia do desenho atrelado à literatura. Mas aí você me pergunta se eu sempre desenhei com essa paleta, né, e esse traço autoral. Não. Sim. Não. Inicialmente, eu não coloria meus desenhos. Era só no lápis. Porque eu tinha medo de colorir e estragar o desenho, porque eu não sabia colorir. Eu acho que muita gente passou por isso, né? Muitos desenhistas. A gente fazia no lápis, o desenho no lápis estava incrível. Ia colorir, pronto, virava uma merda. E aí eu tinha esse receio de colorir, mas fui colorindo aos poucos. E aí a comunidade aqui no Instagram também e aqui no Discord, né? Essa comunidade de artistas, ela ajuda bastante. As pessoas são muito generosas em compartilhar técnicas, em compartilhar promoções de materiais. Então, se um lápis de cor tá mais barato na loja tal, as pessoas mandam link e fazem vídeos ensinando tutoriais. Então, eu não tenho curso de artes, eu não tenho curso de desenho. Eu aprimorei o meu traço e o meu desenho desenhando. Não é a ideia da pessoa que tem uma inspiração divina e desenha como se fosse um dom, não. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que é mesmo o trabalho, a transpiração, essa ideia de desenhar e redesenhar, né? Assim como um texto, né? Quanto mais a gente reescreve, mais ele vai ficando com uma linguagem mais fluida. Então, eu gosto de misturar os materiais. E aí, depois do lápis, eu cobria só de nanquim, era só preto e branco. E foi um amigo meu, artista também, de Minas Gerais, o Makoff, que é o Mike. Ele utiliza apenas café nas artes dele, em aquarela. E ele me disse, Braga, tu não tenta jogar um vermelho? A gente conversando e brincando. E aí ele falou, por que tu não tenta jogar um vermelho? Aí eu vou testar.
E adorei. Então foi o estilo que ficou tão característico que se tornou até a minha paleta de roupa. Então todos os eventos do Escrita Infinita eu também vou com a paleta preto e branco e vermelho. Ele surgiu de uma experimentação, de um diálogo com outro artista, membro dessa comunidade tão ampla que eu gosto tanto. Massa. Eu também não sou a favor disso, de falar que as pessoas têm talento. Eu acho que tira todo o trabalho que a pessoa tem por trás, porque as pessoas acham que a gente, quando vai desenhar. Eu gosto também muito de fotografia. Eu também desenho. Comecei a desenhar por conta da faculdade de arquitetura e sempre gostei muito de fotografia. Aí as pessoas olham uma foto que eu faço, ou um desenho que eu faço hoje em dia e fica. Deus, como você é talentosa. E eu fico assim, gente, que talentosa o quê? São horas investidas em aprender isso, são tentativas e erros. E também já passei por essa fase de ter medo de colorir desenho. Hoje em dia eu falo, gente, eu não sou desenhista, eu sou pintora. Eu não sei desenhar, eu não sei técnica de desenho, como que eu vou desenhando da minha cabeça, às vezes fica tudo torto, e aí eu gosto de pintar, sentar e pintar, vou ficar um negócio bem colorido, bem vistoso, assim, né? Mas com a escrita acaba acontecendo a mesma coisa. As pessoas sempre falam assim: eu tenho tanta vontade de escrever, como é que eu faço? Eu falo, escreve. Sabe? Escreve. O livro, muitas vezes, ele não se desenvolve da primeira ideia que você teve. Às vezes, dentro daquela primeira ideia, você começa a escrever alguma coisa, não sai nada, aí de repente vem uma outra ideia, e aí sai um pouco mais, ou às vezes você tem a ideia de um final, e aí você constrói a história para aquele final. Às vezes você nem tem nada pronto, mas hoje você escreve um texto, outro dia você escreve outro. Em algum momento você junta todas essas partes e vira um livro, vira um corpo. Então, assim, a única forma que eu vejo das pessoas escreverem é escrevendo, é praticando. A escrita é uma prática também. Você não é só, tem que ter inspiração. A inspiração, às vezes, é você sentar e só escrever o que tá na tua cabeça, escrever um sentimento, e aí deixar que a coisa vá fluindo. Às vezes depende do texto também. Se você escrever uma coisa mais técnica, uma coisa histórica, aí requer pesquisa, aí já entra em outro âmbito, né? Mas a questão da escrita é que ela é um exercício também. Pra você também é assim, Luciana? Sim, e eu gosto de pensar no não apressar a escrita, sabe? Que eu vejo, assim, eu já fiz palestras em escolas também, e aí os adolescentes, eles ficam muito encantados quando vem eu tenho 35, mas eu não aparento os 35, né? Deus foi muito bom comigo, e eu aparento ter menos. E aí as meninas se identificam e dizem, eu quero ser escritor, eu gostaria de publicar, mas querem publicar para já, né? Querem logo publicar um rascunho que está ali no caderno, acha que ele já tem um livro. E não é assim. Eu lancei o Escrita Infinita, né, presencialmente em 2022, a gente começa o projeto em 2021, mas esse livro, eu gosto de dizer que ele já foi rascunhado, na pandemia teve as ilustrações, mas alguns trechos que estão diluídos nas crônicas, eu escrevi em 2012, o poema que abre o livro, ele é da época em que eu ainda era graduanda, então eu acho que os grandes livros da nossa literatura brasileira e internacional, eles não surgiram. Claro que tem aquelas pessoas que escreveram o livro de uma vez. Clarice tem livro que ela escreveu de uma vez. Mas mesmo quando o escritor diz assim, eu sentei e escrevi em um mês esse livro, ele não passou só aquele mês pensando naquele livro. Então a gente vai maturando a ideia também, anos e anos, assim como a gente vai reescrevendo esse texto, né, ouvindo os comentários, as ponderações dos leitores beta, da leitura crítica, né? Então, tem uma crônica no Escrita Infinita que eu tive que reescrever ela inteira, porque originalmente ela parecia um poema. Então, a Letícia que leu, ela deve ter percebido que o meu texto é em prosa, mas eu tenho uma prosa, eu diria uma prosa poética, né? Então, sim, eu comecei a escrever uma crônica, era toda em estrutura de poema, e era só ela, perdida no meio do livro, e aí eu tive que reescrever ela todinha. Então, tudo isso é um processo, né? E eu não comentei, mas eu
valorize tanto essa questão desse diálogo com o texto e a imagem e a escrita, que quem escreveu o pós-fácil, o Bruno, ele é um artista também. Então eu queria que tivesse pessoas com olhares diferentes para poder abraçar esse projeto. Então tem uma psicóloga que escreveu a orelha, que é a Fernanda, e aí teve o Bruno, que é um artista e é design também, para escrever o pós-fácil, porque eu não queria que fosse só uma pessoa que fosse formada em literatura, que é outro estigma que a gente tem que quebrar, né? De que só quem é formado em letras é que pode ser escritor, não. Agora eu estou entrando em contato com muitos escritores independentes e tem gente de diversos ramos, né? Vocês são exemplos disso, né? Então, tem escritora que vem do direito, tem um pessoal que vem da administração, do marketing, da arte, enfim. A literatura, ela vai abraçando, assim, todos os ramos e estilos e possibilidades, né? Isso é muito bom. Sim. Eu sou... amiga, desculpa, pode falar. Pode falar, fala. Eu sou uma defensora de que a literatura é para todos, sabe? Eu acho que, é claro que existem situações em que profissionais da literatura são exigidos. Isso não tem como, não quer dizer que a gente quer ocupar o espaço desse profissional. Mas eu acredito muito que a literatura é uma linguagem universal e ela é uma linguagem que cabe em todo mundo que de alguma forma quer ou consumir, ou abraçar, ou exercer. Então, assim, eu acredito muito nessa ideia. Eu também. Porque eu iniciei na matemática. E também... E também, o que a gente está falando aqui é que não é uma iluminação divina, não vai vindo nada. Uma pessoa pode até nascer com uma facilidade maior, mas não existe escritor sem existir essa mesma pessoa a parte de leitora. Não dá para você escrever se você não lê, não dá para você escrever se você não treina. Dá. Óbvio que dá, e pode ser que você consiga em um dia, como a Luciana falou, escrever um livro, mas geralmente pessoas que conseguem escrever um livro em um dia é porque por trás ela já tem anos de leitura, anos de treino, anos que ela já começou. Então o que a gente está falando com tudo isso aqui é, se você tem interesse, comece mesmo que não fique bom, tenha na sua cabeça que nem sempre é bom. E outra, gente, tem curso que pode auxiliar você a aprender a escrever, a estudar algumas técnicas, para você ir treinando e você conseguir aprimorar, assim como qualquer outro tipo de arte. Como se você for desenhar, se você for fotografar, se você for cantar, você precisa treinar para você exercitar e você precisa de ter várias pessoas para você ir se inspirando, ou então para você olhar para algo e falar assim, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero que seja a minha forma de arte. Então, para isso, você tem que consumir também, né? É importante. Isso, fundamental, sim. Letícia, você ter falado do curso, porque uma das grandes incentivadoras, que é quem fez a leitura crítica do Escrita Infinita, foi a Vanessa Passos. E eu fiz um curso de escrita literária com ela, mesmo sendo doutoranda em literatura, eu achei que seria fundamental eu fazer esse curso, né, e vir com esse olhar que a graduação não oferece para gente. Então, o curso de escrita criativa com a Vanessa Passos, que inclusive já venceu o prêmio Kindle, né, de literatura, ele, para mim, ele foi a gente gosta de falar assim, como se fosse um descobridor de águas, né, foi virada de chave, né, para mim. Então, eu incentivo também as pessoas que façam esses cursos de escrita criativa, né, mas que antes de se matricular, porque também tem muita gente oferecendo esses cursos para ganhar dinheiro às nossas custas, né? Pesquisa primeiro, né? Então, pesquisa primeiro a trajetória, o que é que esse profissional ele está oferecendo, mas o que é que ele já fez, né? Então, eu indico a Vanessa porque é uma pessoa que eu conheço, estudei com ela, é uma pessoa que realmente se dedicou ao estudo para criar um curso muito bom, né? Então, ela vem ajudando principalmente mulheres, a lançar os seus livros na atualidade. É que muita gente, aí eu que cresci com a mãe professora dentro de casa, não tenho essa visão, mas muita gente tem visão que só porque a pessoa sabe de algo, ela sabe ser professora, né?
ela não precisa ter nenhuma técnica, ela não precisa ter um estudo específico para ela aprender a transpassar esse conhecimento que ela tem, né? E a gente já está se caminhando aqui para o final. Eu tenho do pós-fácil, você falou do Bruno, e tem aqui o primeiro parágrafo, para mim, ele pode ser assim, para fechar tudo isso que a gente falou, de relação com a leitura, e até eu entendo também como relação de pessoa que vai criar algo artístico, de qualquer que seja, que ele fala assim: esse personagem sou eu. Um livro que conta a história de alguém sempre conta a história de várias pessoas, porque é inevitável que nos identifiquemos com os sentimentos dos outros. E quando essa história é contada através de palavras, ela assume forma de código e cada um vai decifrá-lo da forma que mais se encaixa com a própria vida. E eu amei isso aqui, depois de eu ter lido o livro, eu acho que foi assim um comentário assim que ele foi luz escrevendo isso aqui, porque eu acho que, como você falou, para mim era uma biografia. Você já chegou me falando que não era, mas para mim era uma biografia porque eu me identifiquei na minha forma pessoal. E eu acho que isso é necessário tanto para você estar consumindo conteúdo quanto você está escrevendo. Como você falou, o seu ponto de vista ele não é a verdade absoluta, afinal, é o seu ponto de vista que você tira ou coloca, o que você escolhe mostrar dentro desse projeto, né? Então, achei muito legal isso que ele fala, que cada um vai ter uma interpretação diferente daquilo, e por isso que eu também acho que é tão importante a gente consumir para a gente conseguir criar. Então, queria agradecer, Luciana, por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Teto. Foi uma honra conversar com você. Ainda temos o nosso quadro, mas eu já queria agradecendo, porque foi uma experiência muito legal a leitura do seu livro. Espero ler O Sol também. Espero que seja uma campanha linda, que você consiga mais e mais leitores. E é isso. Muito obrigada por ter vindo aqui fazer parte do nosso podcast. Com certeza quem está escutando também gostou muito da sua presença aqui. Eu só tenho a agradecer demais, Bia, Letícia, pelo convite, pela oportunidade. Eu costumo encontrar horários na minha agenda que não existem, mas eu invento horários sempre que surge uma oportunidade assim, uma oportunidade de falar de literatura, de falar de livro, de falar do meu processo e, se possível, né, que essa nossa fala, que ela ajude outras pessoas ou a incentivar os filhos a lerem, ou a escrever os seus livros, publicar, ou a ler Escrita Infinita também, enfim, né? Gosto demais do Bruno e esse texto dele, eu acho que abraça mesmo essa nossa fala e a ideia de que mesmo quando eu escrevo um texto para mim, esse texto, quando vai para o mundo, ele deixa de ser meu, ele alcança uma coletividade. Eu acho que é o grande sentido de escrever e é o que me move a continuar escrevendo. Então, só tenho a agradecer, meninas. Muito obrigada e muito sucesso para esse projeto de vocês, que é lindo, viu? Me fizeram a começar a acompanhar podcast. Eu não era uma pessoa que acompanhava podcast e agora estou acompanhando. Gente, muito feliz. Eu nunca vou esquecer, amiga, só um parênteses, eu nunca vou esquecer, eu até mandei um print pra Bia nesse dia, quando a Luciana veio falar comigo, e ela falou que escutou o primeiro episódio, isso a gente já tava no 40 e pouco, e aí eu falei assim, Bia, ela foi ouvir o primeiro, o áudio deve estar todo cagado. Eu fui correndo e fui escutar novamente, porque já fazia mais de um ano que a gente tinha gravado. E aí eu, preocupada, assim, eu falei assim, Bia, talvez ela não aceite mais participar, porque talvez a gente tenha falado muito naquele episódio. Não, que é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês são super inteligentes e vocês são, ao mesmo tempo que tem muitas semelhanças, são completamente diferentes. Então, eu acho que vocês, assim como a gente estava falando aqui dessa união de texto e imagem, vocês se complementam e é por isso que a fala fica tão gostosa, a gente nem vê o tempo passar. Nossa, a gente fica muito, muito feliz, assim, muito obrigada, é uma felicidade enorme. Eu e a Letícia, a gente fala que essa temporada, ela tá tão especial, ela agrega tanto pra gente em cada episódio, que a gente termina sempre muito assim, gente, que incrível, sabe?
E falta palavras pra gente agradecer. Por mais que a gente fale, olha, eu tô muito feliz, muito obrigada, mas parece que é insuficiente, sabe? Pra retribuir realmente a diferença que você, assim como todos os demais convidados, tem feito. Esse episódio foi incrível, é muito gostoso falar com alguém que ama o que faz, e a gente sente isso na tua fala, a gente sente o quanto o escrever é importante, o quanto a arte é importante, e o quanto misturar tudo isso torna o seu trabalho tão precioso, e a gente sente isso aqui do outro lado. Então eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui hoje. Só agradecimento, porque eu me senti transbordando com tudo que você tinha para passar. Alegria infinita, Sim. gente. Participei com o livro, infinitamente feliz. Muito obrigada. Lembrando isso, e muito sucesso, Luciana, e lembrando de vocês seguirem a Luciana nas redes sociais. Ela tem o escritainfinita.blogspot.com. Ela tem também o escrita.infinita lá no Instagram. Tem o braga.drawing, que é os de desenho que ela falou, os trabalhos de ilustração. E tem o @Luciana_Braga7, que é o perfil dela. Então siga ela lá, a gente vai deixar quando saiu esse episódio, vai lá no post do episódio que a gente vai deixar as redes sociais dela lá marcada, no post. E segue lá a Luciana para você não perder o trabalho dela, tá, gente? Uma escritora independente daqui do Ceará, nordestina, professora, que vocês viram que ela se desdobra em 50 para fazer tanta coisa, entendeu? Então vai lá prestigiar o trabalho dela, porque é um trabalho muito incrível. E agora vamos para o nosso quadro. Bia, você tem alguma indicação no episódio de hoje? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Livro eu não vou indicar, porque eu já falei nos últimos 3 episódios 3 livros que eu ia ler, e eu tô lendo e não termino. Mas eu vou reforçar hoje aqui nesse episódio um feito na minha vida, que foi ter visto um filme. Eita, amiga Thay, essa é pra gente, ela conseguiu, ela parou de trabalhar e foi ver um filme. Gente, eu venci. E o filme foi o quê? Indicação da Letícia da Thay, que é Top Gun Maverick. Gente, que vergonha. Era 5 minutos de filme e eu tava assim, por que diabos que eu não vi isso aqui antes? Eu falei, é o tipo de filme, amiga, que ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele se torna uma obra-prima de tão ruim que ele é. Gente, assistam porque aquilo lá é entretenimento puro. É só pra rir. Eles tentam colocar umas coisas meio dramáticas ali no meio, mas você assiste, sabe? Super bom, você ri, é pra se divertir, o tempo passa e você não sente. Então, quando você tá precisando relaxar a mente, você tá precisando ver coisa bonita, assiste Top Gun Maverick. Não vai acrescentar nada na sua vida, mas pelo menos você vai ver um monte de homem gostoso. Vai. Cara, olha... Eu fui ver esse filme no cinema com a minha mãe, tá? Porque a minha mãe tinha falado. A minha mãe tem dessas, ela fala que o filme tal é legal. A verdade é que minha mãe viu há 40 anos atrás. Mentira, minha mãe tem 47, coitada, ela ouviu falando isso. Ela viu filmes lá há 20 anos atrás, aí ela tem uma lembrança da adolescência, ela não revisita o filme, ela fala assim, eu lembrava que era legal, aí ela me passa, eu vou ver, e é tipo a pior obra já escrita pelo ser humano. Ela fez isso com Embalos de Sábado à Noite, eu assisti, fiquei traumatizadíssima, porque, Jesus. Gente, tem até cena de estupro, eu fiquei assim, passada. E ela não lembrava dessas coisas, porque ela tinha visto quando era muito jovem, e o mesmo aconteceu com o primeiro filme do Top Gun. E aí, quando saiu o Top Gun Maverick, eu falei assim, pois então vamos no cinema, vamos ver o que aconteceu agora. E assim, é um entretenimento de baixíssima qualidade, mas que entrega muita diversão. Ai, eu amo. Luciana, você tem alguma indicação hoje? Nossa, eu consegui indicar infinitas coisas, gente. Eu vou desde os livro juvenil até dorama, gosto demais, filme. Mas eu
acho que vou usar essa oportunidade aqui para enaltecer o trabalho das escritoras independentes, né, das mulheres que me acompanham. E eu não falei aqui da importância dos coletivos femininos que estão se desenvolvendo aqui no Ceará. Então, esse trabalho dos coletivos, ele é fundamental para essa nossa divulgação da literatura, né? Então, eu pensei aqui em várias, e aí muitas vão ficar me cobrando, não dá para falar de todas, né? Mas quero indicar, primeiramente, o Sombria e Outros Contos, da Emanuele Soares, que foi um livro que eu gostei muito e não era o tipo de literatura que eu consumia, mas ela consegue trazer esse universo da fantasia e do suspense e das bruxas e do medo. Então eu gostei muito da maneira como ela construiu, ela teceu as narrativas dela, que faz esse diálogo com a pandemia também. Tem o livro Cierzo, que é um livro de poemas da Nádia Camussa, que é uma verdadeira obra de arte. Ela faz um diálogo de poesia e fotografia. E eu super recomendo esse livro dela. E para fechar, eu vou fechar indicando o livro da pessoa que escreveu A Quarta Capa do Sol, que é a Yvonne Miller, que é uma escritora alemã, mas é a alemã mais cearense que eu conheço. Ela é mais cearense do que muitas amigas cearenses minhas. E ela vai lançar daqui a pouco, ela terminou a campanha de pré-venda do Deus Criou um Tatu. É um livro de crônicas. Então, vou indicar esses 3 livros para vocês. De poesia, o Cieso, de conto, o Sombria, e de crônica, o Deus Criou Primeiro um Tatu. Ai, que massa! Já vamos anotar todas essas dicas. A gente tá muito nessa temporada fazendo esses questionamentos sobre quem a gente consome, como a gente consome, e é muito legal quando a gente tem indicação de autoras independentes, principalmente aqui eu, que sou do Nordeste, daqui do Ceará, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres aqui na minha terra que são tão magníficas. Eu vou indicar 2 coisas hoje. Eu tô pensando assim, para fechar 6 indicações no episódio, e a gente ter 2 imagens completas no feed. Primeiramente, eu vou indicar um filme que já foi indicado aqui, com certeza, porque é um dos filmes favoritos da Thay. É Um Beijo, Thay. E aí ela eu assisti. Fez não, ela me chamou para assistir o filme, eu aceitei, porque era um filme que eu já queria assistir por conta dela sempre falar muito bem dele. E foi uma grata surpresa, que foi o filme Thelma e Louise. Ele é um clássico do cinema. Ele vai contar a história dessas 2 amigas, elas são melhores amigas, e aí elas vão fazer uma viagem, acaba que nessa viagem acaba acontecendo algo, que eu não vou dar spoiler, mas aí elas precisam fugir, e aí vai contando essa trajetória delas 2 na estrada, dentro desse carro, que e com cabelos ao vento, entende? Em vários momentos eu entrei numa salinha daquelas de Watch Party do Prime Video, para assistir com a Thay, e tá no Prime Video esse filme, e aí a gente ficava comentando, e tinha horas que eu falava assim, eu não acredito que isso tá acontecendo, que ódio, que ela é muito burra, e da outra hora eu ficava assim, meu Deus, pode, você precisa correr, então eu fiquei muito entretida vendo o filme. É um filme no final que eu fiquei emocionada com toda a cena final, eu achei assim, eu encontrei significados por trás, sabe, assim, então você que viu esse filme, venha conversar comigo para ver se foi a mesma interpretação que você teve aí. E é um clássico, vale a pena assistir, é um filme de 91 e ele tá no Prime Video, então fica essa minha primeira indicação. E minha segunda indicação, gente, é o quê? Escrita Infinita, da Luciana Braga. É isso, leiam esse livro, é um livro que eu me identifiquei diversas vezes com ele. Quando ele começa, eu já fiquei tipo assim, eu não tinha expectativa sobre o livro, porque eu não sabia o que esperar. Mas mesmo sem não estar esperando nada, as minhas expectativas foram ultrapassadas, entendeu? Então, assim, 10 de 10. Logo no começo já foi falando sobre depressão, e vocês sabem que todo mundo aqui do Teto é tudo doidinho da cabeça, né? Então eu já me identifiquei logo. É um livro que eu achei ele todo muito bonito, tanto a parte da escrita, a Luciana tem uma escrita muito bonita, muito poética.
E junto com as ilustrações dela, assim, vocês sabem que eu sou muito ligada a essa parte visual das coisas, arquiteta, né, Muri? E aí, para mim, foi, assim, uma experiência de leitura muito legal. Então fica aqui essas duas indicações. Se você não conseguiu físico, ele está disponível também no Kindle Limited. Mas se você puder ajudar a Luciana comprando o livro dela, fala com ela lá no Instagram para vocês verem como é possível fazer essa compra. Então essas são as minhas duas indicações de hoje. É isso, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. Foi tudo. Então é isso, não esqueça de seguir a Luciana nas redes sociais. A gente vai deixar tudo marcadinho quando sair esse episódio. Não esquece de seguir o Teto, @Teto para 3 Podcast lá no Instagram, @Teto para 3 lá no Twitter, @Teto para 3 Podcast lá no TikTok. No Linktree você consegue entrar no Discord do Teto. E não esquece de avaliar e seguir a gente no serviço de streaming na qual você está ouvindo esse episódio. Então é isso. Um super beijo. Muito obrigada, Luciana. Foi uma honra recebê-la aqui no nosso Teto. E é isso, gente. Um grande beijo e tchau! Tchau!